Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos juntos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27. Estamos no encerramento do Congresso de Família. Ontem tivemos um encontro de casais muito especial. E hoje à noite, todo esse culto voltado para essa temática sobre a importância de um lar edificado no fundamento do qual nós todos bem conhecemos, que é Jesus Cristo. Quero, queridos, sem mais delongas, convidá-los a juntos lermos esse texto e a partir de então rogar a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Assim está escrito: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caindo a chuva, transbordando-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai querido, nós rogamos a direção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, refletir na Tua palavra, que é tão poderosa, que é verdadeira e que é viva. Que o Senhor esteja ministrando profundamente aos nossos corações. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, amados. Bem, queridos, eu particularmente aprecio bastante essa passagem por dois motivos. O primeiro, pela simplicidade, e o segundo, pela objetividade. Jesus é muito claro e contundente. Ele usa essa parábola dos construtores, um que é sensato e outro que é imprudente, na conclusão do sermão mais importante do seu ministério, que foi o Sermão da Montanha. E o que essa parábola nos ensina é que ambos escolheram construir, é que ambos escolheram o alicerce, é que ambos ergueram uma casa, é que ambos tiveram as mesmas dificuldades e que ambos tiveram consequências diferentes. Essa história me faz lembrar das palavras do poeta chileno Pablo Neruda, onde ele dizia: nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas sempre seremos escravos e prisioneiros das consequências. Portanto, eu quero te perguntar: onde você está edificando a sua vida, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, a sua casa, o seu lar, a sua família? Em que alicerce, sobre qual fundamento você está alicerçando? De uma certa forma, essa história me faz lembrar da minha infância, onde a minha mãe me contava, e eu me recordo perfeitamente, da historinha dos 3 porquinhos. Uma história praticamente que todos conhecem, uma história, né, de alcance internacional. E permita-me aqui tentar relembrá-los dessa história. 3 porquinhos que habitavam e viviam na floresta. E eles, preocupados com o perigo, o lobo, que a qualquer momento poderia vir para tragá-los e devorá-los, os 3 decidiram construir a sua própria casa. E um decidiu construir a sua casa por meio de palhas, o outro através de madeiras, e o outro através de tijolos.
Os 2 primeiros logo construíram sua casa e começaram a brincar, festejar e se divertir. Não é isso, mãe? Estou sendo certo? E começaram a brincar e se divertir. O outro passou mais tempo, se afadigando na construção, tijolo e cimento, até erguer sua casa. De repente, no dia em que menos esperava, o mal veio. A gente nunca tem como prever. Praticamente não temos como prever e não temos como evitar. O mal veio, e veio o lobo mau. E foi na casa do porquinho que tinha construído a sua casa sobre palhas. E bateu na porta e o porquinho disse: eu não abro. E ele disse: então eu vou soprar. E encheu seus pulmões de ar e soprou com todo o ímpeto sobre a sua casa. A casa desabou. E o porquinho corre para a outra casa do seu vizinho, que era construída sobre madeira. E ficam os 2 lá protegidos, escondidos, com medo. Tremendo. E o lobo vai nessa casa, bate na porta e diga: abra, senão eu vou soprar. E eles disseram: não abro. E de repente, mais uma vez, o lobo mau enche os seus pulmões de ar. E com todo o ímpeto, tenta uma vez, não consegue. Depois, na terceira vez a casa desaba, desmoronou, despencou. E os porquinhos fogem agora para aquela casa do seu vizinho que tinha sido construída por tijolos. E mais uma vez o lobo mau vai ao encontro deles. E agora estão os 3 juntos. Abra a porta, senão eu vou soprar. E o porquinho disse: não abro. E mais uma vez o lobo tentou, insistiu, até que desistiu. E realmente não conseguiu. Porque aquele porquinho, ao contrário dos demais, era sensato, era prudente. E a moral da história é que trabalhar primeiro, diversão depois. Na realidade, nós bem sabemos que o único lugar em que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Então vamos cuidar em trabalhar primeiro, com segurança, com cautela, com prudência, com sensatez, para que venhamos proteger e guardar o nosso futuro. De alguma forma, essa história que Jesus nos contou me faz lembrar dos porquinhos. Agora, há um detalhe: nossa casa, não importa se ela é construída, o material que ela é construída. O que importa é o alicerce. O que importa é o fundamento da nossa casa. E mais uma vez eu te pergunto: sobre qual fundamento você está construindo a sua casa? A temática dessa reflexão é uma casa sobre a rocha. E as primeiras lições que nós podemos extrair desse texto é que para construir uma casa sobre a rocha, exige sacrifício. Não é fácil. É tudo mais simples, mais prático construir sobre uma areia. Porque construir sobre uma rocha você vai escavar. E o que esse texto nos ensina é que todos construíram, tanto o sábio quanto o prudente. Todos têm condições de construir, tanto o justo como o ímpio, tanto o crente quanto o cético. Portanto, não se iluda com as riquezas e com as conquistas dos ímpios. Não entre numa paranoia como a síndrome de Asaf no Salmo 73, onde o ministro de louvor quase se desvia da fé porque estava vendo os ímpios prosperar. Até que Deus disse: Asaf, não olhe para o início da vida deles, olhe para o fim. Olhe para o fim. E a gente sabe que realmente o fim é trágico, é horrendo, é terrível, é catastrófico. Da mesma forma, nós percebemos aqui que os 2 construíram. No entanto, o insensato, ele quis simplesmente construir sem sacrifício, sem trabalho. Ele quis tudo com facilidade, e se há algo que me preocupa nessa geração, é esse imediatismo em que nós vivemos, onde sempre priorizamos e damos preferência aos fast food, porque ninguém tem mais paciência
para uma comida boa, uma comida de qualidade. Não é verdade? Somos completamente práticos. Você compra uma pipoca, né, de micro-ondas, você coloca no forno 3 minutos. Quando está faltando uns 10 segundos, você já cancela, porque você não aguenta mais esperar. E infelizmente os nossos jovens estão assim. A peça teatral nos apresentou muito bem isso. Se esse casal tivesse o cuidado, a cautela de se conhecerem melhor, de se estruturarem melhor, eles não padeceriam tantas dificuldades no casamento. Mas o que eles queriam era uma vida imediata, imediatismo, é o que nós vivemos. Tenha cuidado, jovens. Não seja insensato, não seja imprudente. Sabe por quê? Um aluno insensato que cola nas provas, ele nunca será um bom profissional. É verdade que também um atleta que não treina com disciplina, ele jamais será um excelente esportista. Da mesma forma, um instrumentista que não se dedica em ensaiar, ele nunca será um grande músico. Porque ele quer tudo aqui e agora e usa esse jeitinho brasileiro que parece que só essa nação tem isso. Por isso que o nome é jeitinho brasileiro. E aqui foi um jeitinho brasileiro. E Jesus nos dá uma lição de construção civil, né, Nico? Onde esses construtores, aqui 2 construtores, qual a diferença entre um e o outro? 2 construtores, 2 alicerces, 2 casas, 2 destinos diferentes. Um feliz e o outro completamente trágico. Quanto ao prudente, não. Eu vou edificar sobre a rocha. E não é fácil. Nessa reforma que nós estamos vivendo na igreja, foi necessário escavar aproximadamente 4 metros para encontrar a rocha e a partir dali começar o alicerce. Não podemos construir a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos sobre areias. Em 2012, eu estive, a convite do pastor Joilson, juntamente com minha esposa, a missionária Vanessa, no Rio de Janeiro, fazendo umas viagens e pregando em alguns lugares na região dos lagos. No final, ele me levou para conhecer Copacabana. E foi interessante que quando nós chegamos na praia, estava tendo um concurso, né, de exposição de artes na areia. E a gente chegou logo cedo e tinha cada exposição linda. Tinha cada exposição fascinante, muito interessante. E a gente ficou ali um pouco, almoçamos por ali, até que de repente, quando nós voltamos para ver aquelas exposições fantásticas, aquelas grandes obras de arte, já não havia mais nada. Porque a onda subiu e simplesmente levou tudo consigo. Eu vi essa cena e na hora eu me recordei que nós não podemos construir os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos sobre areias. Nós devemos procurar um fundamento, um alicerce para a nossa vida. E muitos fazem isso porque exige sacrifício. Eu imagino que o construtor imprudente conseguiu construir muito mais rápido do que o prudente. Muito mais prático. Mas, querido, você já viu aquele ditado? Que tudo que vem fácil, também vai fácil. O que sustenta uma árvore são as suas raízes. E eu quero te perguntar, você tem raízes profundas? Qual é o seu alicerce? Estudei em Recife durante 4 anos no seminário. E é interessante que eu sempre apreciei aqueles arranha-céus, aqueles edifícios tão grandes. Você sabe por que o nome é edifício? Me contaram que um matuto olhou para o outro. É difícil, viu, subir aí. E a partir daí ficou o nome edifício. E às vezes eu encontrava o projeto inicial. E eu percebia que enquanto mais profundo eram as escavações, mais alto, maior, bem maior seria aquele edifício. A Bíblia diz que o justo é como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore que antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. Ela cria raízes. Enquanto as demais árvores crescem com a maior facilidade, frutifica com a maior facilidade. O cedro do Líbano não.
ele vai fortalecendo as raízes, suas raízes, elas agarram-se na rocha, e a partir dali ela tem resistência para suportar todas as intempéries do tempo, todas as dificuldades que certamente sobrevirão. Por isso que a Bíblia diz, o justo é como o cedro do Líbano, passa por dificuldade, passa por problemas. E às vezes as pessoas olham para você e percebem, você está tanto tempo na igreja, você está tanto tempo com o evangelho, você não está crescendo, nada está acontecendo. Ei, não se engane, está acontecendo sim, você está crescendo para baixo antes de crescer para cima, porque quando você crescer para cima, você vai permanecer firme e forte na presença do Senhor. Essa é a verdade. Depois que o cedro do Líbano cresce, irmãos, aí não tem tempestade nem temporal que possa derrubar, porque está fortalecido. Eu pergunto, você é insensato? Ou você é prudente? Que tipo de pessoa você é? Você constrói seus sonhos, seus planos, seus projetos sobre qualquer fundamento, sobre qualquer alicerce? Ou você tem essa cautela, essa prudência? Ou você tem esse temor? Essa é a primeira lição, exige sacrifício. Não pense que o reino dos céus é tão simples como alguns imaginam. E o que a Bíblia diz é que nós precisamos lutar para vencer. Não existe bônus sem ônus. Não existe louro sem lutas, irmãos. Não existe glória sem batalhas. E o quanto aqueles que querem que simplesmente as coisas aconteçam e não querem fazer as coisas acontecer, quanto a esses a Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Você já viu a formiga? Ela trabalha de dia, trabalha de noite, são extremamente organizadas e eu já vi dizer que são as maiores arquitetas que existem na terra, são as formigas, porque vêm as chuvas e elas conseguem resistir, as suas casas conseguem ainda resistir. Então saiba, construir uma casa sobre uma rocha não é fácil, exige sacrifício. Construir um casamento, uma família sobre a rocha não é fácil, exige sacrifício. Construir uma empresa, um negócio, um comércio sobre uma rocha não é fácil, porque exige sacrifício. Mas aguarda aí, que no fim você vai entender que vai valer a pena todo o sacrifício, para a glória de Deus. A segunda lição que nós podemos extrair dessa passagem é que uma casa sobre a rocha, ela resiste aos problemas. Ambos tiveram os mesmos problemas, você percebeu? A Bíblia diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e uma casa resistiu. A outra casa simplesmente desabou. Resistir aos problemas. A casa edificada sobre a rocha é uma casa que tem fundamento. É uma casa que tem alicerce. É um casamento que resiste, é uma família que resiste, é uma igreja que resiste a todos os problemas, porque foi edificado sobre a rocha, não foi edificado sobre a areia. Eu me lembro quando eu me converti em 2001, você não consegue imaginar tantas lutas que eu tive. Minha mãe dizia que ali era a prova do novo nascimento. Mas eu fui à falência em uma pequena empresa que eu tinha. Eu fui demitido do meu trabalho por questões de reajuste, mudança de quadro. Eu passei um aperto que os irmãos não têm noção. Era dificuldade por todos os lados. E as pessoas diziam, esse aí eu não dou 2 meses, eu não dou 3 meses, eu não dou 4 meses. E me recordo que chegou um rapaz da igreja, que hoje não está mais no evangelho, e disse bem assim, olha, eu não consigo entender como você ainda está de pé. E eu olhei para ele e disse, eu sei porque eu estou de pé. Porque eu estou fundamentado, alicerçado na rocha inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Eu estou fundamentado em Cristo Jesus. Não há o que temer, nem há quem temer. Pode vir capeta misturado com demônio. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Amém, irmãos? O inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 fugirá das nossas presenças.
Porque nós estamos fundamentados e alicerçados. O homem fundamentado em Deus, ele resiste. Ele não teme ameaças, a insultos, a perseguições, a calúnia. Ele não se curva. Ele simplesmente sabe em que ele está fundamentado e alicerçado. Não há o que temer. Os mesmos problemas que você tem, que todos nós temos. É interessante que a passagem bíblica nos diz, tanto o insensato quanto o prudente, o sol nasce para todos, e como diz o diácono Rodolfo, a sombra é para aqueles que procuram. Ele gosta de dizer isso. O sol nasce para todos, mas a sombra somente para aqueles que procuram. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, que a chuva cai sobre todos, os problemas que o ímpio tem, o justo tem, o que o crente tem, o cético tem. E qual é a grande diferença? É que o justo está fundamentado na rocha inabalável. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque ele sabe que o Senhor está com ele e é poderoso para guardá-lo, para livrá-lo, para protegê-lo e para abençoá-lo. Portanto, irmãos, nós não estamos imunizados nem isentos a passar as mesmas dificuldades, mas qual é a diferença? É onde eu estou firmado. Onde eu estou firmado, na presença de Deus, com o Senhor. Pode cair a chuva, pode transbordar os rios, pode soprar os ventos. Eu sei aonde o meu casamento, a minha família, o meu ministério está fundamentado. Se você, meu irmão, sabe quem é o fundamento dos seus sonhos, dos seus planos, das suas metas, dos seus objetivos, então aplauda ao Senhor que te chamou, que te escolheu. Ele é o teu Deus, não há o que temer. Aleluia! Glória a Deus! Uma casa sobre a rocha resiste aos problemas. Eu vi muitos casamentos que, humanamente falando, não tinham solução. E o que todos imaginavam é que viria um divórcio. Mas Jesus multiplica, ou melhor, transforma a água em vinho. E faz um milagre. E vi esses casais se fortalecerem, crescerem, se tornarem exemplos e referenciais. Porque edificaram a casa sobre a rocha. Ei, querido, se você percebe que existe algo na sua vida que está sendo edificada sobre areia, muda de terreno, ainda hoje. Muda de terreno, porque o texto nos diz que quando o vento bateu sobre a casa do insensato, ela caiu e grande foi sua ruína, vergonha, vexame. Que isso não aconteça contigo. Terceira lição que nós podemos extrair dessa passagem. A primeira, recapitulando, construir uma casa sobre a rocha exige sacrifício. Segundo lugar, a casa sobre a rocha resiste aos problemas. Terceiro lugar, a casa sobre a rocha permanece para sempre. Você quer construir algo que dure uma semana, um mês, um ano, uma década, ou você quer construir algo que dure para sempre? Você quer um ministério que seja momentâneo, transitório, passageiro, trivial, ou você quer um ministério que dure? A Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, eles permanecerão para sempre. Como Deus disse a Asaf, não olhe para o início dos ricos, dos ímpios que prosperam, olhe para o fim deles. E eu poderia citar aqui na nossa história, muitos ricos e poderosos em nossa e citar o fim deles. Trágico, terrível, cruel, sozinhos, pobres, desamparados, completamente desesperados. A casa edificada sobre uma rocha permanece para sempre. E a minha oração é que hoje você venha mudar de terreno se você percebe que se encontra num terreno errado. É que você venha edificar a
sua casa, o seu lar, a sua família, o seu casamento sobre essa rocha inabalável. Essa rocha da qual nós conhecemos. Olha bem para mim. Jesus sempre dividiu as multidões em duas classes de pessoas. O joio, o trigo, a virgem nércia, a virgem sábia. E nessa parábola, mais uma vez ele divide as multidões em duas classes de pessoas. O construtor prudente e o construtor insensato. Todos nós estamos construindo algo. Eu vejo jovens construindo sua carreira profissional. Eu vejo casais construindo seu lar, sua família. Ontem, no encontro de casais, eu tinha dito algo que é uma verdade. Construir algo dura muito tempo. Mas destruir são questões de minutos. Construir um edifício como o World Trade Center. Lembra de 11 de setembro de 2001? Eu lembro desse dia e lembro onde eu estava e o que estava fazendo e com quem eu estava. Estava no trabalho nesse dia. As datas às vezes marcam as nossas vidas que não há como esquecer. Há quem diga que aquelas duas torres gêmeas levaram anos e anos para serem erguidas. Mas para desabar e desmoronar foram questões de horas. Atenção, família, sacerdote do lar, você leva a vida toda para conquistar, ou melhor, construir o seu nome, que impõe respeito, que conquista confiança. Mas para perder são apenas em momentos de prazeres que geram pesares. E é muito mais difícil reconstruir do que construir. É muito mais difícil reconstruir uma confiança destruída. É muito mais difícil reconstruir um respeito perdido, destruído. É muito mais difícil. Atenção, jovens, onde vocês estão construindo a sua vida? Infelizmente, nós somos marcados por uma falha. E essa é uma falha da nossa geração. Mas é assim. Eu tive um professor no seminário que com a louça branca, todo o quadro branco, ele perguntou: o que é que vocês estão vendo, alunos? Todos nós dissemos um quadro branco. Ele, muito, muito bem. E ele pegou aquele piloto e fez um pontinho de nada. E ele disse: o que é que vocês estão vendo? Unanimemente, todos disseram: uma mancha preta. E ele disse: se o quadro porventura deixou de ser branco? Não. Mas infelizmente a gente só vê as falhas, só vê os defeitos, só vê as deficiências, os deslizes. Por isso, saiba onde você está construindo a sua vida, para que você não venha se perder na história. Qual é o alicerce, qual é o fundamento onde você está construindo seus sonhos, seus planos e seus projetos? Se eu for citar alguns personagens aqui, eles fizeram muito, mas erraram em um momento e se tornaram mártires. Foram martirizados. Quer ver? Quem se lembra do presidente Bill Clinton? Mas com certeza alguém lembrou de Mônica. Quem se lembra de Roberto Baggio? Você já viu um vídeo sobre toda a carreira futebolística dele? O cara era um gênio do futebol, levou a Itália a várias conquistas, a várias vitórias. Mas quando fala em Roberto Baggio, quem é de 94 aqui, está entendendo o que eu estou falando. O que para alguns é memória, para outros é história. Mas a gente só lembra do pênalti perdido. Por isso, cuidado. Eu fico imaginando nessa história, esse pobre homem ficou conhecido na região onde morava como: olha o construtor insensato. Não é, Nico? Quando o engenheiro faz uma bobagem, também da mesma forma, né? Essa ponte que caiu recentemente, a culpa vai para o construtor. Insensato. Ele fica marcado. Olha, está vendo aquele engenheiro ali? Ele derrubou aquele lugar, aquele prédio, aquele edifício. Cuidado, meu irmão, porque você vai ficar marcado. Agora, aquele que escolhe um fundamento para construir a sua vida,
ele permanece para sempre. Porque a Bíblia diz que a sua casa foi edificada sobre a rocha e permaneceu sobre a rocha. Agora a pergunta é: quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 3,9 que nós somos, o texto diz, vós sois edifícios de Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz, você é edifício de Deus. E lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que nós fomos fundamentados na pedra angular, que é Jesus Cristo. Ei, olha bem para mim. Eu não estou falando da rocha onde algumas religiões pensam que é Pedro. O próprio Pedro disse, é ele a pedra fundamental. Eu não estou falando de uma rocha onde alguns pensam que é o Papa, onde alguns dizem que é Constantino, onde alguns pensam até que é Martinho Lutero. Eles não são a rocha. Eles não têm cacife para ser a rocha, não têm pedigree para ser a rocha. Nenhum homem nascido de mulher é a rocha, por mais digno que ele tenha vivido, e por mais postura impecável que ele tenha mantido, ele não é a rocha. O pastor não é a rocha, o padre não é a rocha. A rocha é Jesus Cristo, Ele é a pedra fundamental de nossas vidas e precisamos alicerçar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, material, profissional, emocional na rocha, na certeza que um dia o mal virá ao nosso encontro. Um dia a chuva cairá, os rios transbordarão, os ventos soprarão, mas a nossa casa permanecerá firme e inabalável, porque foi alicerçada sobre a rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa rocha. Quer saber de uma verdade? É sobre Ele que eu edifico os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, o meu casamento, o meu ministério, a minha família. E não tenho medo das chuvas, e não tenho medo dos rios, e não tenho medo do vento, porque eu conheço o meu fundamento. Eu sei aonde eu estou enraizado. E bem sei no que está escrito, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Jesus contou toda essa história com um único propósito: dizer que o insensato é aquele que ouve as suas palavras, e o prudente é aquele que, além de ouvir, pratica. O pastor Tiago, em sua epístola, no capítulo 1, versículo 20, ele diz, não sedes apenas ouvintes da palavra, enganando a vós mesmos, sedes praticantes. A pergunta é, você é um construtor prudente ou insensato? A resposta é, você é ouvinte da palavra ou você é praticante da palavra? Se você vem apenas para o culto, para ouvir, você está construindo a sua casa sobre areia. Mas se você vem a um culto para ouvir e praticar, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Eu quero uma casa sobre a rocha. Quantos querem uma casa sobre a rocha? Aleluia. Eu casei no dia 21 de outubro de 2006, lá na Ilha do Urubu.
Quando eu digo isso lá em Recife aos meus colegas, e até mandei o convite, olha, o casamento vai ser na Ilha do Urubu. Quem não conhece Paulo Afonso pergunta, que lugar é esse? Ilha do Urubu. Nosso casamento foi lá. E no meio dos preparativos eu chamei Vanessa e abracei e disse, olha, nós vamos construir uma casa como aquela. Olha para o outro estado, para a região de Alagoas. Olha para o Angiquinho. Está vendo aquela casa? Ela já tem décadas e décadas e décadas lá. Porque é uma casa edificada sobre a rocha. E a nossa rocha chama-se Jesus de Nazaré. Eu quero te convidar agora a construir uma casa sobre a rocha. Na certeza que as chuvas cairão, que os rios transbordarão, que os ventos soprarão com ímpeto. Mas se você tem a casa edificada sobre a rocha, não há o que temer, nem a quem temer. Ainda que o lobo mau venha bater na tua porta, ele vai soprar, 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 vai se cansar e vai perceber que contra a tua casa ele não tem poder. Porque você fez uma escolha e você decidiu não o caminho mais fácil, mas o caminho mais seguro. Você decidiu peregrinar pelas veredas e não pelos atalhos. Não se troca o certo pelo duvidoso. Eu queria chamar meu irmão aqui para brindar comigo. Traz um copo ali. Meu irmão Williams, grande guerreiro. Às vezes a gente tem tendência a escolher o que é mais fácil. Vamos brindar? Permita-me antes. O sábio escolheu um copo de alumínio, ó. E o prudente escolheu um copo descartável. Vamos brindar? Quer trocar? Quer trocar? Vamos para o brinde? Copo descartável. Completamente amassado. Eu, completamente prejudicado. O sábio escolheu o copo mais pesado, o mais caro, o mais seguro. Se coloque em pé em nome de Jesus. Onde você está construindo a sua casa? Casa trata de sonhos, de planos, de projetos, de lar, de família, de matrimônio, de ministério. Qual é o terreno em que você está construindo? Quero convidar o Ministério de Louvor a cantar essa canção. Enquanto isso, você coloca a mão no seu coração. E com todo o seu ser, louve a Deus nessa hora. E escolha ser um homem e uma mulher prudente, deixando toda insensatez de querer as coisas mais fáceis, de querer as coisas mais rápidas. Escolha aquilo que é mais seguro. Não se iluda com as propostas do nosso tempo. Não edifique a sua casa sobre o fundamento do materialismo, do modismo, do mundanismo. Fundamente a sua casa sobre a rocha chamada Jesus Cristo. E tenha certeza que apesar do sacrifício, valerá a pena. Porque resistiremos a todos os problemas e permaneceremos
para sempre. Ao longo da nossa história tivemos lutas, tivemos problemas, tivemos dificuldades. Algumas pessoas chegaram até a dizer: agora a Igreja Batista Nacional vai se fechar, vai deixar de existir. Ei, mais uma vez eu mando um recado: estamos alicerçados e fundamentados no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, e não há vendaval do inferno, nem levante do diabo que poderá nos abalar. Ele é o nosso construtor, Ele é o nosso alicerce. Nele estamos firmados para todo sempre. E nessa hora faça um voto com Deus, nessa hora faça uma aliança com Deus. Põe a mão no seu coração e decida nessa data, fundamentar a sua casa sobre a rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.